Bom, dando continuidade, então, cadê aqui? Então, o que os autores do artigo fazem? Eles elencam os grandes grupos do IPCA, eles querem analisar justamente serviços, né? A inflação de serviços. Eles erraram aqui, eu botei em amarelo, tá? Até 2014, né? Até 2004 foi um errinho de digitação deles. Acho que eu vou ficar assim, falando assim, não sei se é o meu fone o problema, o que, que é? Eu vou ficar sem o fone. Tá dando um sinalzinho de mau contato. Aqui na tela, agora meu cabelo ficou uma bagunça, paciência. Vou tentar falar um pouco mais alto também para captar melhor. Então, isso é o que os autores fazem para analisar a inflação de serviços no Brasil, e daí eles elencam nesta tabela o IPCA como um todo, né, acumulado por subperíodos, 99, 2006, 2006, 2011, 2012, 2014, ou então período como um todo, e serviços como um todo, todos os serviços, então pode-se ver que tem uma inflação relevante aqui de serviços no Brasil nesse período, eles subiram 161%, mas não é tão a mais do que o IPCA, né? Então, meio que a hipótese talvez não seja tão forte assim, né, de que houve uma inflação de serviços. Mas existem tipos específicos de serviços que tiveram uma alta muito grande. Então, por exemplo, a alimentação teve uma alta muito grande neste período, transportes públicos e serviços pessoais, que seria mais cabeleireiro, manicure, fisioterapia, coisas assim. Né? Fisioterapia talvez caia em saúde, né? Mas questões mais nesse sentido. E aqui uma análise que eles fazem o peso destes itens, conforme cada POF, né? E conforme aqui cada faixa de renda, só para tentar demonstrar aquela ideia de que alguns serviços eles são de fato bens de luxo. Conforme as pessoas têm mais renda, aumenta o consumo deles, né? O peso dentro do orçamento. Então, por exemplo, essa linha escura, serviços de comunicação. Então, para quem ganha até R$ 400, o peso é 2% no orçamento, mas ele quase dobra para quem ganha de 1.600 a 3.000. E vários outros itens aqui, né? Esse mais claro, serviços pessoais, aqui transportes, educação, todos esses, quanto mais a pessoa ganha, maior o peso no orçamento da pessoa. Né? Enquanto estes, alimentação, bebidas, aqui são itens, né? Não exatamente serviços, para mostrar que eles acabam caindo o peso conforme aumenta a renda das pessoas. Aqui um gráfico com a inflação de serviços especificamente, né? E o IPCA, o que eles fizeram? Eles analisaram, eles pegaram do IPCA como um todo, aquela tabela que eu mostrei para vocês, e filtraram aquilo que é só serviços. Então, tem uma inflação que é a total e uma que eles filtraram cada subitem daqueles, o que é considerado como serviços. Né? E dá uma inflação levemente acima do IPCA. Às vezes, por alguns períodos, chega a ficar abaixo. Daí aqui uma outra desagregação que eles fazem, o IPCA, esse azul aqui não tão escuro, esse mais escuro seria o almoço fora de casa, ou seja, restaurante, que ele tem sempre uma variação percentual maior, ou seja, esse preço de almoço fora de casa cresce muito mais do que o IPCA ao longo de quase todo o período analisado. Despesas pessoais também. E aqui são os preços monitorados, que eu não sei se vocês já ouviram falar desses tais preços monitorados, mas eles são os seguintes, isso aqui vem de novo daquela publicação lá do Banco Central, são preços, são itens, bens, serviços, que eles não têm a definição do seu preço dado por oferta e demanda, subiu o custo e o produtor resolveu repassar, tem mais gente demandando, daí o preço sobe. São itens que o preço ele é determinado por algum decreto municipal, estadual ou federal, ou regulado de alguma maneira por alguma lei, decreto, ou algo do tipo. Então, por exemplo, energia elétrica, taxa de água e esgoto, gás de botijão, plano de saúde, tarifas de ônibus, metrô, táxi, telefonia. Enfim, são esses itens aqui que são considerados como os preços monitorados. Eles não respondem, né, a questões mais de oferta e demanda. A gente vai falar mais disso na aula seguinte. E eles têm uma variação de preço consistentemente abaixo do IPCA. E aqui tem essa grande queda
Essa grande queda é lá no governo Dilma, quando se segurou os preços de passagens de ônibus, porque teve aqueles protestos de não é só por não sei quantos centavos, coisa e tal, e daí esses monitorados tiveram uma queda no preço. Dá para ver aqui no gráfico, foi esse fenômeno aí, dessas manifestações. E aqui são alguns itens que eles recriam, eles criam mais uma outra divisão que eu não acho particularmente interessante na análise, porque não revela, ela é meio óbvia, né? Meio tautológica. Eles pegam aqueles itens de serviços que têm uma pressão mais alta sobre o índice de inflação e aqueles que têm uma pressão mais baixa. Eu, obviamente, não vou ler tudo isso aqui para vocês. E daí o gráfico ele não é nada surpreendente, porque aqui está o IPCA como um todo, no meio, e, obviamente, os itens de alta pressão inflacionária crescem mais do que o IPCA, e os de baixa pressão crescem abaixo, porque é uma coisa meio óbvia, né? O que tem baixa pressão vai ficar abaixo do índice de inflação. Esse slide aqui. Sim, a maior parte da inflação, conclusão deles, né, analisando o IPCA, que depois eles vão analisar outras pesquisas. A maior parte da inflação de serviços se deve relativamente a poucos setores esses que são intensivos em trabalho qualificado, como saúde e educação privada, ou desqualificada, como alimentação fora de casa, serviços pessoais, que tem uma produtividade que cresce de forma lenta e tem uma elasticidade de renda da demanda em termos relativos alta. E, adicionalmente, também tem serviços cujos preços dependem do preço da terra urbana, como estacionamento, aluguel e hotéis, porque preço da terra urbana, né, em grandes capitais é super escasso, né? A oferta é basicamente inelástica, então, obviamente, qualquer aumento da demanda vai se traduzir em aumento dos preços. Bom, outras pesquisas, encaminhando aqui para o final, que os autores também utilizam para tentar captar esse fenômeno da inflação de serviços. Então, a PNAD ela disponibiliza informações, é uma outra pesquisa do IBGE, ela disponibiliza informações sobre a população ocupada, seja formal ou informal, de acordo com o código de atividade que o trabalhador reporta quando ele é entrevistado na pesquisa. Então, o que é a classificação econômica utilizada aqui? São as CNAEs. E daí esse é um outro desvio que eu vou dar do texto deles, porque eu vou apresentar essas CNAEs para vocês, que é algo muito importante de se conhecer, e não sei se vocês conhecem ou não, mas vale a pena passar aqui. Daí outra questão que ao utilizar a PNAD, os autores eles analisam a dinâmica de emprego, de renda e de escolaridade de setores que compõem o núcleo de serviços do IPCA. Isso é muito interessante. O artigo deles, apesar de ser desatualizado, a metodologia empregada é incrível, porque eles cercam o problema de todos os lados. Eles empregam tudo que é possível empregar para analisar o problema. Então, no IPCA eles veem esse item, esse outro item, é um serviço que está pressionando muito a inflação. Daí eles veem o equivalente desse serviço nas CNAEs, que eu já apresento para vocês, e ver, usando as CNAEs, se tem mais ou menos gente sendo empregada nesse setor, se a renda do setor está crescendo, qual que é o nível de escolaridade e tudo mais. Então, eles conseguem captar bem o fenômeno. A CNAE, para quem quiser saber, vai neste site aqui, que é do IBGE, clica aqui em estrutura, e a CNAE é uma classificação de atividades econômicas. Então, as grandes divisões aqui são essas seções que vai agricultura, pecuária, etc., indústria extrativa, indústria de transformação, eletricidade e gás. Daí, quando você clica em uma dessas, vai abrir vai abrir as divisões, as subdivisões, e assim vai indo, as classes e as subclasses, até você chegar em atividades econômicas muito específicas. Então, por exemplo, eu cliquei no Q, tá aqui o Q, que é saúde humana e serviços sociais, e fui clicando. Cliquei no número 86, que é atividades de atenção à saúde humana, 86.5, atividades profissionais da área de saúde, 85.50-0, e assim vai indo até chegar no último. Cheguei aqui, propaganda, um apelo, façam terapia, pessoas. Quem não faz terapia, fica doido. Então, até quem não é doido, por favor, é um troço bom de se fazer terapia, procurar um psicólogo, uma psicanálise, desabafar, se entender, torna a pessoa mais feliz ou menos triste, dependendo da situação. Então, aqui atividades de psicologia e psicanálise. Daí tem as notas explicativas. Então, vai dizer, nesta classe tem atividade de psicólogos, psicanalistas,
mas não compreende atividades de centros de assistência psicossocial, que estão neste númerozinho aqui. Se você clica em outras questões, por exemplo, vai descendo até horticultura, exceto morango, sabe Deus por que morango está fora, vai dizer que essa classe tem dentro a selga, agrião, alface, brócolis, um monte de coisa, araruta, que eu não faço ideia do que é, compreende também as sementes e mudas dessas questões todas aqui em cima, mas não compreende alho, cebola, melão, melancia. O motivo eles não dizem, mas é para isso que servem as CNAEs, para classificar as atividades econômicas do nosso país. Para vocês verem como o IBGE é detalhista, ele é quase um obsessivo compulsivo. Né? Ele vai no detalhe para dizer tal item na minha pesquisa eu vou classificar nesta numeração, mas se for outro item eu vou jogar neste número. Então, por que isso? Porque o IBGE é um instituto de pesquisa de estatística, ele tem que ter um rigor gigantesco naquilo que ele faz. Então, as classificações têm que ter tudo que a pesquisa tem que ter muito claro, né? Isso é classificado aqui, este outro é classificado lá. E a CNAE ajuda muito. Se algum dia vocês forem trabalhar com pesquisas de campo, né, que envolvem algum tipo de classificação, alguma comparação com o nível nacional, utilizar as CNAEs vai ajudar vocês bastante. Bom, usando os dados da PNAD, e a PNAD, o que ela faz recapitulando? Ela pergunta para as pessoas aonde ela trabalha, seja se é um emprego formal ou informal, e a pessoa diz, eu trabalho em tal coisa. E daí o técnico do IBGE, que sabe essas CNAE de cabo a rabo, classifica então o trabalho da pessoa como sendo, por exemplo, ele trabalha aqui neste item, com horticultura, exceto morango. Então, o que eles identificam, os autores do artigo, olhando para a PNAD? Um rápido crescimento de ocupações, ou seja, muita gente empregada nos serviços de alimentação, cabeleireiros e outros serviços de beleza, saúde privada e manutenção de automóveis. Ou seja, no período analisado, a quantidade de pessoas empregadas em alimentação subiu 40%. E existem também serviços que tiveram uma redução no número de pessoas trabalhando com isso. Então, serviços domésticos têm uma queda, consertos domésticos e, por último, as costureiras, que estão quase desaparecendo aí do nosso Brasil. E, por fim, a RAIS, para finalizar, que a RAIS eles são dados fornecidos por empresas formais, que elas dizem para o antigo Ministério do Trabalho, sei lá que órgão que mede isso hoje, quantas pessoas ele demitiu, quantas ele contratou, e dá algumas informações básicas sobre essas pessoas. Então, na RAIS, a gente pode pegar alguns dados. Aqui é do artigo, que eles analisam, por exemplo, dá para analisar o número de pessoas ocupadas e, por consequência, a variação, que aqui está nas taxas de crescimento, né? E também nos rendimentos, dá para saber o valor, né, do rendimento de cada setor. Então, nos setores aí considerados de serviços, como, por exemplo, educação infantil, neste período 2007-2012, cresceu a 85% o número de pessoas empregadas nesta CNAE aqui, neste tipo de atividade econômica. E o rendimento dessas pessoas cresceu 29%. Ensino de arte e cultura teve um aumento de 314% de pessoas empregadas neste setor. Serviços móveis de atendimento à urgência, serviço de remoção de paciente, é basicamente ambulância. Também cresceu muito. E o rendimento de outros setores, né, como atividades de ensino, atividade de serviço de complementação diagnóstica, são setores aí dos serviços onde ou teve muita gente a mais sendo empregada e ou os rendimentos dos trabalhadores desses setores cresceu muito. O rendimento crescendo muito é salário é custo, tem uma tendência maior a jogar isso para os preços e virar inflação. E aqui, por fim, só para a gente conseguir acessar os dados da RAIS, que é bem interessante, entra neste sitezinho aqui, pede um usuário e senha. Eu aprendi na graduação esse macete, o macete ainda existe, então escreve básico, a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês vão entrar aqui neste sisteminha, que eu usei muito em uma bolsa de iniciação científica que eu fiz na graduação. Clica em ano corrente a 2002. Não sei porquê, só faz isso, tá, gente? É assim que funciona. E aqui chega nesse sistema com um design lindo, para não dizer outra coisa, da RAIS. Você pode selecionar o ano que você quer estar analisando. Este sim sempre deixa, porque se você colocar não é quem perdeu o vínculo ao longo do período, aí vai bagunçar um pouco a análise. Daí vai aqui em seleções por assunto. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, na linha eu quero as CNAEs, na classe, que é uma parte um pouco mais agregada, se não me engano.
Na coluna eu quero a faixa de remuneração média. Então eu vou ter faixas de meio salário mínimo a um salário mínimo, de 1 a 2, assim vai indo. Eu vou querer, no quadro como um todo, um município do Ceará, que depois eu cliquei aqui e selecionei Fortaleza. E o conteúdo, o que vai estar dentro da minha cédula, é um número de vínculos, é o número de pessoas empregadas em cada CNAE. Clica no raiozinho, ele vai gerar a tabela, demora um pouco, ele é um pouco lento, e a gente chega aqui. Então, por exemplo, o que a gente tem aqui? Daí aqui eu também cliquei neste triângulo vermelhinho que deixou do maior para o menor. Então, o setor que mais emprega a gente em Fortaleza, pelos dados da RAIS, é a administração pública em geral, com um total de 128 mil empregados. É isso que está me dando os dados da RAIS. Daí, por exemplo, 9 mil e poucas pessoas ganham de 1 a 1 salário mínimo e meio, 22 mil de 3 a 4 salários mínimos e assim por diante. Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros, também emprega muita gente, eu sei lá o que é essa atividade. 4 mil pessoas ganham de um salário mínimo a 2. Então, restaurantes, comércio varejista, construção de edifícios. Então, dá para ter uma análise aí de mercado de trabalho, mais uma base de dados interessante para vocês darem uma brincada depois. E é isso, gente, da aula. Um catado de coisa, um pouco de discussão de um artigo, muitas bases de dados, aí 2 que eu abri um pouco melhor, na IPCA e a RAIS. E daí mais um trabalhinho para vocês fazerem. Agora vai ser uma resenha de artigo. O que é fazer uma resenha, gente? Fazer um resumo. Então, vocês vão ler o texto, escolher um da lista que está ali embaixo, e vão fazer um resumo de até 2 páginas. Eu não quero meia página, é muito pouco. Uma página talvez ainda seja pouco. Então, 1 página e meia, 2, mais ou menos assim, fazendo um bom resumo do texto. Daí, como é resenha, não é resumo, é bom vocês também fazerem comentários em cima do texto. Do tipo, a gente viu em aula outro assunto que serve para isso. Eu vi em outra disciplina que liga com essa situação. Resenhei aqui o trabalho do Odair Siqueira Gobetti que fala dos multiplicadores. Então, a gente tem que repensar algo de política fiscal com base nisso, e daí você dá a sua opinião ali no meio. Tá só opina com alguma coisa. Não precisa exagerar nisso. O que eu dou aí de dose recomendada faz um resumo do texto e no fim põe um parágrafo comentando algo, dizendo o que você acha do texto, enfim, tentando ligar com outras coisas que você sabe, uma opinião sua, tá? Não ficar só um resumo, né? 100%. Professor, eu não sei o que eu acho, eu estou meio sem opinião, estou numa semana meio indecisa. Então só faz o resumo. Não vai tirar 10, porque vai faltar uma opinião ou comentário mais geral, mas se o resumo estiver bom, a sua nota vai ser alta. Os textos são esses, o Kirsten e Morrone, o Furman e Summers e o Odair Siqueira e Gobetti, todos que eu citei na aula lá de Repensando a Política Fiscal. Este pega os balanços macroeconômicos lá, né? Este do Furman e Summers está em inglês, é um pouco grande, então eu duvido que alguém vai escolher o Furman e Summers. Mas assim, quem escolher esse para resumir, daí eu vou aliviar na correção, porque ele é um texto mais pesado. Então eu pego mais leve na correção aqui. E o do Odair Siqueira e Gobetti, que é sobre os multiplicadores do gasto público. Então tem aí as opções para vocês de resenha. Entrega até dia 6 de novembro. Qualquer dúvida, obviamente, gente, mandem e-mail, tá? Não hesitem em me procurar e falar comigo se tiverem alguma dúvida. E é isso de aula por hoje. A gente espera que tenham gostado e a gente se vê em breve em uma aula síncrona, que se não me engano é na quinta da semana que vem. Deixa eu só confirmar isso. Está aberto aqui. Terça é feriado, então é na outra quinta, dia 4. A gente se vê de modo síncrono. E é isso, gente. Bom final de semana a todos e até a próxima.